Viva, seja bem-vindo ao podcast da Afronautas, onde a nossa missão é levar até si diferentes temas para poder aumentar mais o seu nível de conhecimento. Eu sou a Ariete Matumona, eu vou conduzir este programa, não aqui no planeta Terra, nós fizemos sempre uma viagem até o espaço. Portanto, já agora vamos abordar sobre a indústria. A nossa temática está focada à indústria de tradução e interpretação em Angola. O nosso convidado de hoje, António Domingos, é especialista em relações internacionais, em tradução, não é? Interpretação e ensino também de línguas. Já agora quero aqui convidar-vos também, ou convidar-te, a dar um clique aí agora mesmo para se subscrever no nosso canal, comenta, partilha, nos acompanhe também no Facebook, Instagram, estamos presentes também no LinkedIn e já agora o nosso site é www.afronautas.com. Vamos à nossa conversa, vamos conhecer o António Domingos, não é? Que vai nos falar antes de tudo sobre como começou a sua carreira para esse mundo da tradução, interpretação e diretamente vamos saber como é que funciona a indústria de tradução e interpretação aqui em Angola. Olá, António Domingos, seja muito bem-vindo ao podcast Afronautas. Olá, Ariete, muito obrigado pelo convite. Já agora conta para nós, não é? Como é que entrou para esse mundo de línguas, para esse mundo de tradução e também interpretação? Olha, Ariete, eu comecei essa minha paixão pela aprendizagem de idiomas por intermédio do meu irmão mais velho. Ele, na altura, já falava inglês e eu sempre, quando estivesse em casa com ele, via ele a ensinar inglês nas outras pessoas. Então, ganhei o interesse em aprender também a falar inglês. Isso, estamos a falar no ano 2009. Então, decidi fazer o curso de inglês. De lá para cá, aprendi a falar inglês fluentemente, tornei-me professor de inglês, mas depois achei que não basta apenas ser professor, quero algo a mais. Então decidi tornar-me tradutor, também Certo. intérprete. Mas isso já em 2020. Ali. Isso foi na fase em que tivemos a pandemia do Covid-19. Então eu comecei a fazer traduções em casa mesmo e também interpretações. Foi Aí assim que eu comecei. entra já a parte da tecnologia, não é? Sim, sim. Até agora nós colocamos em mente que a Covid acabou trazendo muitas oportunidades, não é, para as pessoas e abriu também a visão de muita gente de que existem várias formas de se poder trabalhar, mesmo se não for de forma presencial, não é? Sim, isso é verdade, Ariete, porque a Covid teve o lado negativo, mas também teve o lado positivo. Por exemplo, no meu caso, Certo. Covid me abriu uma outra visão do mundo, mesmo por exemplo, o ensino de idiomas. Eu passei, por exemplo, a dar aulas de forma online, mesmo sem eu sair da minha casa, eu ensinava inglês para as pessoas. Isso comecei também no tempo mesmo da Covid. Já havia tecnologia, como, por exemplo, você podia usar, por exemplo, a internet para ensinar. Hoje temos, por exemplo, plataformas, naquela fase já existiam, em que você podia ensinar as pessoas de forma online, com o teu computador em casa, tua internet, e aí estavas a ensinar inglês. Foi assim Muito que eu bem, comecei. de forma online é também a forma como aqui na Afronautas passamos os ensinamentos, não é? A partir da nossa plataforma, que é o www.afronautas.com. Temos aulas gravadas, temos também as aulas que são dadas assim, de forma momentânea, bem assim ao vivo, você assistindo a partir mesmo de forma virtual. Portanto, conta para nós, se a partir de 2009, não é? Que começou a fazer a formação de inglês. Quanto tempo é que teve para se tornar, não é? Um falante fluente? Porque isso é que tem sido a luta de muita gente. Olha, Ariete, para dizer a verdade, eu levei basicamente um ano e 6 meses para falar inglês fluentemente. Mas depois de completar um ano e 6 meses, eu decidi pelo menos completar até 2 anos, para me poder assim melhorar a fluência na língua inglesa. Então depois estudei mais 4 meses para poder aumentar o tempo, né, de estudo da língua inglesa. Na verdade, a língua inglesa, Ariete, não tem um tempo, por exemplo, determinado, que nós podemos dizer a pessoa vai falar, por exemplo, inglês em 6 meses ou em um ano. Isso aqui varia de pessoa para pessoa.
há quem pode aprender depois de 1 ano, há quem pode levar 2 anos e há quem pode levar mais tempo. Então depende sempre da tua disciplina, o teu esforço também e a forma como você pratica. Isso é que vai te levar à fluência na língua Ok. inglesa. E como é que tem sido a dinâmica do pessoal que aprende inglês com o António Domingos? Olha, Rita, a dinâmica tem sido muito boa porque muitas dessas pessoas que aprendem o inglês comigo conseguem oportunidades, por exemplo, de trabalho. Há outras que conseguiram oportunidade para estudar, por exemplo, no estrangeiro, por intermédio da língua inglesa. Bolsas de estudo. Há muitos exemplos, Rita, podemos apresentar aqui, mas são vários. São vários. Muito bem. Após esse espaço, esse período de espaço, não é, que tirou, desde começou a acompanhar o seu irmão mais velho a falar inglês, passou também para este processo de formação e começou a falar, passou a ser professor, não é? Como é que foi a sua experiência como um professor de inglês? Olha, no início, Ariete, foi um pouco difícil porque ainda não tinha basicamente muita experiência. Só para ter uma ideia, Ariete, eu primeiro comecei a ensinar inglês para as crianças, depois é que eu passei para o ensino de adultos. Certo. No início foi uma grande dificuldade, conforme eu disse, porque não tinha grande experiência. Mas ao passar, ao longo do tempo, fui adquirindo cada vez mais experiência e hoje consigo ensinar de forma mais natural, tornou-se mais fácil também. E hoje em dia eu consigo ensinar, conforme disse, de forma natural. Levo já o inglês mesmo como uma paixão, porque eu trabalho com a língua inglesa, então não tem como não levar como uma paixão. É obrigatório mesmo. É, com certeza temos Obrigado. que ter uma paixão, não é naquilo que nós estamos a fazer ou a trabalhar, porque não Isso mesmo. adianta nada, todos os dias estás a ir lá fazer por obrigação, vai trazer muito tédio e a coisa pode não ficar, Pode não funcionar. pode não funcionar e também não se fazer muito bem, não é? Certo. Talvez seja o caso. Então, como é que vê o crescimento da indústria da tradução e interpretação em Angola? Olha, Arete, o crescimento da indústria de tradução e interpretação em Angola ainda não está no nível que gostaríamos que estivesse. Ela está a crescer aos poucos. E esse crescimento também precisa do acompanhamento dos tradutores e também dos intérpretes que trabalham na indústria, para poder ser mais organizado. E também o governo em si também tem que estar junto desses profissionais para poder organizar este setor. Então, a indústria de tradução e interpretação, conforme eu disse no início, em Angola está a crescer. Ainda não está naquele nível, né, que nós gostaríamos que estivesse, mas vai crescendo aos poucos. Não é? De 1 a 10, não é? Se tivermos que calcular aqui, ou então de 1 a 100, uma percentagem de 100%, não é? Uhum. Em qual nível ou qual percentagem diria que Angola está como De uma 1 a indústria, 100. certo? Acho que de 1 a 100, Ariete, posso dar a nota pelo menos de 60. Uhum. Então, nesse caso, estamos no bom Sim, caminho, não é? estamos num bom caminho. Apesar que precisamos crescer mais, mas estamos num bom caminho. O que é que havia antes ou o que é que Angola antes não tinha na indústria da interpretação e tradução e que agora tem? Olha, antigamente, Ariete, nós não tínhamos, por exemplo, instituições que formavam tradutores. Hoje em dia nós já temos várias instituições em Angola que formam tradutores e intérpretes ao mesmo tempo. Por exemplo, temos a instituição Cretil, que também é a primeira instituição que surgiu em Angola que forma tradutores. Temos Certo? também o Olhar Futuro, entre outras. Hoje em dia temos várias instituições no nosso país que formam tradutores e intérpretes. E, Apesar que também, Ariete, tem uma situação. Nós aqui temos que diferenciar tradutor do intérprete. Por vezes há uma grande confusão e dentro agora das mesmo que tocou empresas. nesse ponto, vai já nos Quando, por explicar, exemplo, sim. contratam um profissional, eles não, por vezes dizem, não, precisamos do tradutor. Quando depois o tradutor se apercebe, na verdade, precisam do intérprete. Então, o tradutor, Ariete, em palavras simples, tradutor, estamos a falar daquele profissional que faz a transmissão, por exemplo, de uma língua para outra, mas transmissão de uma mensagem, no caso, de uma língua para outra de forma escrita. Já o intérprete é o profissional que faz a transmissão de uma mensagem de uma língua para outra, mas de forma oral. Oral, ok. O intérprete, por exemplo, pode trabalhar em conferências, reuniões, por exemplo. O intérprete trabalha neste ramo.
O tradutor pode fazer traduções de documentos, por exemplo, diplomas, CVs. Então, o tradutor só trabalha com linguagem escrita, exclusivamente. O intérprete é que trabalha com a linguagem oral. Essa é que é a diferença entre as duas profissões. E isso é que tem trazido muita Sim, confusão. sim, tem trazido muita confusão ali. Por exemplo, há clientes que não sabem distinguir quando é que eles vão precisar de um tradutor, quando é que vão precisar de um intérprete. Então é necessário sempre, nós como profissionais da área, fazer as pessoas entenderem a diferença entre as duas profissões para que não haja confusão mesmo entre as pessoas. Muito bem. E qual é o papel da tradução e interpretação no desenvolvimento das relações internacionais? Olha, a tradução, Ariete, e a interpretação é muito importante. Por quê? Porque quando estamos a falar de tradução e interpretação, tem a ver com línguas. Certo? Estamos a falar da quebra de barreiras linguísticas. Porque no mundo em que nós vivemos, nós estamos num mundo global, em que os países têm relações entre si. Então, se nós falarmos, por exemplo, a mesma língua, no caso do inglês, será mais fácil nós, por exemplo, quebrarmos barreiras linguísticas. Por exemplo, se estivermos numa reunião, tivemos uma empresa ou parceiros que falam inglês e nós tivemos um intérprete, o intérprete vai criar essa ponte entre as pessoas que falam idiomas diferentes, mas com o intérprete presente quebra-se essa barreira. Então, dentro das relações internacionais, é muito importante haver essa conexão entre as pessoas de diferentes países. Olha, Então, porque a língua é sempre uma barreira. certo. Então, quando nós temos o intérprete ou o tradutor dentro desse sistema, fica mais fácil haver conexão entre as pessoas. Mas é verdade, porque se as pessoas não saberem falar a mesma língua, não haverá comunicação. Sim, sim, Até pode isso. haver em função dos gestos, não é? Mas não vai ser transmitida de forma a satisfazer, não é? Ou a dar o entendimento às pessoas a fazerem a coisa de forma certa, não é? Isso mesmo, Por exemplo, se eu isso mesmo. quiser dizer, por favor, pegue a caneta, a caneca, a pessoa pode não entender, não é? Ou talvez não seja o caso, vai passar uma comunicação sobre alguma coisa, um assunto e não falam a mesma língua, acaba complicando. Isso mesmo. Isso. Uhum. Por isso é que a língua, conforme eu disse, constitui sempre uma barreira. Então, quando nós falamos a mesma língua, torna-se mais fácil. Nós percebemos o outro. Mas nesses casos em que não temos as duas pessoas que falam a mesma língua, várias pessoas, nós podemos sempre contratar um intérprete para resolver essa questão. Porque o objetivo do intérprete é quebrar barreiras linguísticas entre as pessoas. Muito bem, surgiu-me aqui uma Hum. curiosidade, não é? Mas antes de eu avançar, porque Uhum. falou sobre contratar um intérprete ou um tradutor, Certo. eu já pensei também na tecnologia, vamos aqui incluir a Sim, sim, tecnologia. também vamos Mas incluir. antes disso, eu quero saber, porque também é profissional de línguas, quantas línguas fala? Olha, Porque Ariel, estamos aqui a nos eu centrar no inglês, atualmente falo português, né, que é a língua nativa, no caso. certo? Falo inglês e também francês. São as línguas que eu falo atualmente. E também já estou a aprender espanhol ali. Sim, estou a estudar espanhol nesse momento. Estou estudando espanhol também. Speak Mas o English, espanhol estou só ainda no básico. Ainda speak não falo. English, parle Mas, français e oui, habla espanhol, não é? espanhol. Também, sim, sim. Pois é, muito bem. Então, sobre a tecnologia, porque também a tecnologia vem ameaçar, muitos profissionais Sim, sim. sentem-se que isso é uma ameaça, não é? Eu não sei qual é o seu ponto de vista com relação ao surgimento Da inteligência ser da artificial. inteligência Certo. artificial, não só existem vários aplicativos Uhum. que podem fazer essa tradução assim no momento ou podem também interpretar. Certo. Então diz-nos como é que vê essa questão, não é? Essa relação da TI também dos profissionais humanos. Certo, Ariete. O que é que acontece? Atualmente há essa preocupação também das novas tecnologias que fez referência, porque muitos profissionais também não estão a se atualizar. O que é que nós devemos fazer? Existe sim a inteligência artificial Certo? e outras tecnologias que fazem traduções, interpretações, isso é verdade. Mas temos uma questão, Ariete. Por exemplo, dentro da tradução e da interpretação, existem alguns elementos que, por exemplo, as máquinas não podem fazer esse trabalho. Por exemplo, a questão do contexto cultural. A inteligência artificial não consegue fazer isso. Por exemplo, se nós estivermos numa conferência em que o intérprete, por exemplo, estiver a fazer a transmissão da mensagem e ele não conhecer o contexto
daquela mensagem, ele não consegue fazer a transmissão da mensagem. Mesmo a inteligência artificial, ela não consegue fazer isso. Então, o que os tradutores e intérpretes devem fazer é se atualizar sobre essas novas tecnologias, estudar mesmo. Porque hoje em dia já temos formações que ensinam o intérprete e também o tradutor a lidar com a inteligência artificial. Na verdade, a inteligência artificial, Ariel, vem apenas para nos auxiliar. Não quer dizer que vai substituir o ser humano, não. Não é isso. Mas nós, como profissionais, temos que nos atualizar como vamos utilizar essas ferramentas. Então, quem faz a tradução, não é? Porque disse que quem faz a tradução apenas Uhum. traduz, não é? Os documentos. Sim, Se estiver em português, passa para para inglês ou para inglês ou francês, ou vice-versa. vice-versa, não é? Pode fazer uso da inteligência artificial ou, não é? Da tecnologia em si para ajudar no seu Na trabalho. verdade, pode, Ariete, mas eu aconselho sempre a contratar mesmo um tradutor, quando precisar, por exemplo, tradução, fazer tradução de documentos. Por exemplo, há documentos legais, Ariete, que precisam de tradução. Por exemplo, a inteligência artificial até pode fazer essa tradução, mas imagina, quando vão levar no cartório para reconhecer, vamos precisar da assinatura do tradutor. Porque existem de traduções legais, quando estamos a falar desse tipo de traduções. O documento tem que ser reconhecido no cartório e também estamos a falar do Mirex, também tem que reconhecer lá o documento. Logo após esse processo, existe um termo de tradução, em que o tradutor vai precisar assinar este documento. Isso a inteligência artificial não pode fazer. E também o tradutor tem um carimbo, em que ele vai carimbar o documento, logo após ser traduzido, e a pessoa, assim, o cliente já pode levar o documento, por exemplo, se for uma bolsa de estudo. Logo após traduzirem, vai reconhecer nas instituições e assim o processo vai em frente. Então, a Ok. inteligência artificial ainda não pode fazer isso. Faz algumas coisas, mas ainda não faz. Há coisas que o ser humano apenas é que pode fazer. Não a Pois é, inteligência artificial. Uhum. pois é, as máquinas não O que temos pensam, que não é? fazer é nos atualizar, conforme eu disse, porque elas também servem como auxílio, vão nos auxiliar em algumas coisas, mas não substitui o trabalho humano, apenas para auxiliar. Ok, então quem é tradutor tem umas 20, 25 páginas para Para traduzir, traduzir. pode fazer uso da inteligência Sim, sim, artificial é para claro que auxiliar ou ele pode. facilitar o Uhum, seu é claro trabalho. que ele pode. Apesar que, Ariete, nós tradutores temos Neste caso, qual ferramentas. seria a Nós técnica? temos ferramentas apropriadas para fazer traduções, não é a inteligência artificial. Nós temos aquilo que chamamos, Ariete, na tradução, eu vou explicar, chamamos Cat Tools. Cat Tools o que, é que são? São ferramentas que o tradutor, que auxiliam o tradutor, para ter, Certo, por exemplo, uma tradução mais rápida. Essas ferramentas, geralmente, nós instalamos no computador, por exemplo, é onde fica instalado. Então, a inteligência artificial só vai ser mais uma das coisas que vai nos auxiliar mais. Na tradução, utilizamos as cat tools, que eu estou aqui a dizer, que são as ferramentas de tradução, que usa-se na tradução. Não a inteligência artificial. Essas ferramentas que eu fiz referência, do que se utiliza. muito bem. Fazendo esses dois trabalhos, não é? E já acabou aqui de trazer a diferença. Qual das coisas é mais boa a se fazer do seu ponto de vista? Olha, Arieta, as duas são Interpretação ou a boas. O tradução? que é que acontece? As duas são boas, mas eu atualmente apaixonei-me mais pela interpretação. Por quê? Porque a interpretação, como é linguagem oral, aí não lido com documentos, é só mesmo para falar. Onde há Então, documentos, parece que a coisa é mais sim, existem fria, não alguns é? documentos, não só por ser frio, ali, existem alguns documentos que são mais complexos para traduzir. E também tu levas mais tempo. A Ariete imagina traduzir, por exemplo, documentos de 20 páginas, 25. Imagina ficar horas e horas num computador a escrever. É mais cansativo em relação ao intérprete, por exemplo. Uma conferência, por exemplo, começa às 8 horas, 15 horas terminou, apesar que há intervalos. Então, naquela questão do cansaço, o tradutor fica mais cansado, porque ele Certo. basicamente fica todo o tempo sentado a traduzir os documentos. Mas é importante também frisar com o tradutor, é importante ele fazer pausas quando estiver a traduzir documentos. Não precisa já ficar todo dia na cadeira sentado a traduzir. Também tem a questão da saúde. Então não pode exagerar. Assim como o intérprete também precisa ter momentos de intervalo.
Mas atualmente, Ariete, eu prefiro mais a interpretação. Eu também já estava para falar sobre a Uhum. interpretação, com certeza, É porque isso. parece que gera mais conexão, Sim, não sim. é? Você tem mais contato também com as pessoas, porque dentro da interpretação nós participamos de vários eventos, Ariete. Então aí você tem Certo. contato, estamos a falar de pessoas do governo, setor privado, até instituições também estrangeiras. Então você acaba por conhecer muita gente Já dentro com da a tradução é interpretação. completamente Sim, diferente. é As pessoas diferente. ou o cliente manda o E documento tu às vezes nem de conheces o forma cliente, Ariete. virtual, Ele não pode é? mandar, tipo, por exemplo, em PDF o documento e tu não vais ter contato com ele, não vão se encontrar, por exemplo. A maior parte das traduções que nós fizemos, nós não nos encontramos com o cliente. O cliente só liga para nós, ou, por exemplo, envia o documento, fizemos a tradução e depois é enviado para o cliente. Já na interpretação é diferente. Diferente. Você aí tem mesmo contato direto com os clientes, consegues interagir mesmo de forma pessoal, é diferente. A interpretação é diferente. Por isso é que hoje eu trabalho mais, dedico mais o meu tempo mesmo na interpretação. Não que a tradução deixei de lado, mas hoje estou mais na interpretação. Do Uhum. que a tradução. Sim, do que a E tradução. já que disse que é necessário que se dê pausas durante o trabalho da Certo. tradução, quanto tempo é que os tradutores precisam para exercer um trabalho de tradução? Olha, Ariete, o trabalho de tradução depende muito do documento, qual tipo de trabalho que o tradutor vai realizar. Existem, por exemplo, alguns documentos que você pode levar e ver só uma hora, por exemplo, 30 minutos. Imagina, Ariete, um CV, por exemplo, para traduzir. Pode levar menos tempo, pode levar uma hora, quem faz em uma hora, quem em 30 minutos já fez a tradução. Mas existem documentos que são mais específicos, Ariete, leva mais tempo. Pode levar, por exemplo, 3 dias, às vezes uma semana. Depende muito do documento. Ok, depende do documento, com certeza. Porque também existem aqueles casos, Ariete, em que o cliente entra em contato contigo e ele pede uma tradução urgente. Imagina, ele envia o documento hoje e precisa já amanhã do documento. Aí o tradutor tem que fazer meio um Quando é esforço. urgência, é Ah, um sim, outro quando é caso. urgente ele também paga mais. Existe também essa questão aqui, ó. Ele tem que pagar mais, porque é urgente. E agora que tocamos no dinheiro no ponto de pagar mais, não é? Uhum. Entre intérprete e tradutor, qual dos profissionais ganha mais? Ou qual do trabalho Uhum. Olha, exige mais para dizer a valor? verdade, Ariete, em termos de, por exemplo, de valor, o Certo? intérprete ganha mesmo muito que o tradutor. Ah, o intérprete é que ganha Ganha mais, sim, mais do ganha que o mais. tradutor. Sim, sim, do que o tradutor. Ariete, imagina, por exemplo, uma Mas o que dá conferência. mais trabalho é o Sim, tradutor. sim, dá mais trabalho, mas o intérprete tende a ganhar mais. Ariete, imagina, por exemplo, um intérprete vai ter uma conferência, por exemplo, de 4 dias ou uma semana. Ariete, imagina, cada dia ele ganha, por exemplo, 200 mil kwanza ou 150 mil por dia. Agora, Ariete vai fazer as contas em 4 dias. Ele ganha 150 mil. O tradutor, por vezes, um trabalho nem ganha esse dinheiro. 150 mil, 200 mil é muito difícil. Por vezes pode só ganhar, às vezes 50, às vezes 30. A não ser que apareça um projeto, por exemplo, de tradução de documentos, por exemplo, muitos documentos, e aí ele pode ganhar mais. Mas, por regra geral, o intérprete ganha mais. Ganha mais. Então, aí Porque está ele a questão. trabalha em, estamos a falar de trabalhos muito difíceis de ser feito, Ariete. Imagina, Ariete, trabalhar numa conferência, por exemplo, da União Africana, da SADC, uma conferência da ONU. É um trabalho que é muito exigente, principalmente a nível mental, Ariete. Porque a interpretação nós trabalhamos com a nossa mente. Não é como a tradução em que você escreve. Aí é diferente. É mesmo a tua mente que tem que funcionar. E o intérprete tem que estudar muito, ali, tem que ler muito. Porque, Conhecer as sem palavras, conhecer as ter palavras, um vocabulário rico. porque quando o cliente nos contrata, há clientes, por exemplo, ali, ele às vezes só te fala o tema. Olha, vamos ter um trabalho de uma semana, vamos estar numa conferência em que o tema é esse. E nós não escolhemos um tema ali, o cliente é que nos diz. Hoje Claro. vamos ter um tema da área de engenharia, amanhã da área de saúde, porque nós interpretamos para várias áreas, saúde, área jurídica, área médica, por exemplo, área médica também, já fiz referência.
nós interpretamos para várias áreas. Eu, por exemplo, Ariel, tive uma experiência o ano passado, trabalhei no Afrobasket. Tivemos aqui em Angola o campeonato. Eu trabalhei como intérprete da seleção da Tunísia. Agora, Ariete, imagina o trabalho que é ser intérprete de uma seleção de basquetebol. Num Imagino. campeonato daquela dimensão, Ariete, é muito grande. Como é que foi a experiência? Como é que se sentiu? Olha, Ariete, a experiência foi muito boa, porque é algo que eu nunca imaginei que um dia estaria trabalhando num campeonato daquela dimensão. Nunca imaginei. Foi mesmo um sonho. Eu, pelo menos, pude ter contato com os jogadores, tanto estamos a falar de jogadores da Tunísia, mesmo da nossa seleção, tive mesmo contato direto com os treinadores, tanto treinadores, motoristas. Conhecemos muita gente ali naquela competição. Foi uma experiência mesmo incrível, única. Não sei se vou repetir algum dia, mas foi uma experiência única. Muito bem. Gostaria de repetir, talvez numa outra competição. É daí que precisamos aproveitar cada momento que temos, não é? Ou cada Sim, Ariete. oportunidade Digo da também melhor isso porque forma. quando eu, depois de trabalhar neste campeonato, surgiu muitas oportunidades, depois de eu ter feito o trabalho no Afrobasket. Por exemplo, Ariete, eu já consegui trabalhar, inclusive, num evento da SADC, da União Africana, também já trabalhei. Mesmo num evento da OMS, da ONU. Já interpretei em vários eventos, Ariete. Sempre Tudo com por causa... inglês, Não, francês também. francês, Tudo por ok? causa desta oportunidade no Afrobasket. No Afrobasket eu trabalhei como intérprete de francês ali. Não foi de inglês, foi de francês. Aí está o poder das línguas, não é? Destas Sim, línguas isso mesmo. internacionais que têm As tanto línguas têm poder. muito poder, então. Eu aconselho mesmo ao pessoal que ainda não fala inglês ou A tua câmara francês, principal é esta. ou mesmo mandarim, para se empenharem em aprender esses idiomas. Por exemplo, o mandarim é um dos grandes idiomas que hoje está muito em foco. Hoje em dia, há muitas oportunidades para quem fala mandarim. Imagina, tu falas inglês, falas mandarim, você vai muito distante. Podes até viajar pelo mundo, só falando mesmo inglês E e mandarim. mandarim. Uhum, isso mesmo. Maria. Temos São que saber línguas já. muito importantes. Eu ainda não falo mandarim, mas eu já decidi que este ano vou estudar mandarim. Epa. Só quero aprender a falar mandarim. É, É com uma das certeza. línguas É muito dinheiro a ser que eu perdido. sonho mesmo em falar, é o mandarim. Uhum. É, senão é muito dinheiro a ser Sim, perdido, é não é? muito dinheiro, porque as pessoas estão a perder oportunidades ali, porque não falam os idiomas. Por exemplo, quem fala inglês já tem uma gama de oportunidades. Imagina se tu fala em mandarim, mais o francês. As oportunidades serão mesmo muitas ali. Então, eu aconselho todo jovem, principalmente quem não fala inglês, começa mesmo pelo inglês, a falar inglês. Aprende inglês. Podes aprender qualquer língua que tu quiseres. Só vai depender mesmo de ti, do teu esforço, a tua dedicação, a disciplina é muito importante. E não seja imediatista, em querer já ter resultados rápidos. Não, isso não vai acontecer. Leva mesmo tempo. Leva, não é? Leva tempo. Então há que Consegue, ter mesmo muita paciência. E ser resiliente. com É certeza. muito E, importante. e já agora que fala sobre estudar, não é, as línguas, existe uma regra, não é? Porque falou Uhum. sobre ser inteligente, sobre ler muito, ter um vocabulário muito rico Muito rico, certo? e as línguas dos outros, não é? A forma como nós falamos em português não é a forma como funciona noutras línguas. Tem o inglês para a área da saúde, para a engenharia, no caso para a informática, não é? Certo. Diversas áreas. Como Uhum. é que o inglês e outras línguas devem ser estudadas? Olha, Ariete, as línguas, na verdade, eu, por exemplo, como já falo inglês e francês, já tive essa experiência. O que acontece? Não existe assim um padrão, por exemplo, definido para tu aprenderes um idioma, conforme eu disse. Mas eu aqui posso dar algumas técnicas, dicas que vocês podem utilizar para quem está aprendendo idiomas. Por exemplo, uma das coisas que uma pessoa que está a estudar idioma deve fazer, ele deve fazer a imersão, por exemplo. Deve estar envolvido num ambiente, por exemplo, se está a estudar inglês, em que as pessoas falam inglês. Deves inserir a língua no teu dia a dia. São duas dicas. Por E favor, ainda tem a esta. questão, Ariete, em que nós também temos que praticar. Mesmo quando estivermos no nível iniciante, já devemos ter a cultura de começar a praticar. A partir daí,
Não espera você estar em um nível muito avançado, só depois é que queres praticar. Não, começa mesmo da base. E precisa começar a ouvir músicas, ouvir podcast que fala a língua que você está aprendendo, ver filmes. São coisas que vão te ajudar a acelerar mesmo para você falar aquela língua. Precisa ter contato todos os dias, se possível. Eu entrei Todos os num dias. processo, num ritmo em que fazia parte de um grupo. Eu já entrei em vários grupos, não é? Ah, Mas depois um grupo de eu inglês, né? decidi, sim, depois eu decidi, eu disse, desta vez eu vou me dedicar, porque eu já tinha aquele, o mais básico, vou me Certo. dedicar. Fui praticando. Depois comecei a ver alguns podcasts. Tem sempre aquelas expressões aí que você acha que ainda te dá dor de cabeça, te aquece a cabeça para entender, mas eu fui entendendo um bocadinho. Só que depois, com outras ocupações, outras coisas que eu fui pegando, acabei dando mais outra pausa. E Ah, e aí no caso quebrei com a desististe. disciplina, Sim, certo? aí Quebrei com a quebraste, porque o que disciplina. acontece, Ariel? Quando você está estudar, por exemplo, uma língua, no caso do inglês, e você dá pausa, aí complica o processo, porque você vai ter que voltar novamente, Certo. onde você já estava. E aí complica para você, por exemplo, acelerar o teu aprendizado. Então, o que eu aconselho sempre nas pessoas é que, quando começa mesmo a estudar um idioma, é mesmo para ir até o fim. Não para, porque se você parar, o teu ritmo também, você não vai avançar, aquilo vai estagnar. Então, o teu objetivo não é estagnar, porque você quer avançar. Então, Certo. começaste mesmo a estudar, vai até o fim, até acabar mesmo. Não para. Yeah. Se você Pois parar, é, fica complicado. com Porque certeza. o que acontece? Depois de tu parares, imagina que vai te aparecer muitas oportunidades e você não fala inglês. Perdes Aí essas está o oportunidades. problema, sim. Hoje, por exemplo, há muitos jovens a lamentarem que não têm oportunidades de trabalho. Por vezes, essas oportunidades só aparecem, não é por vezes, aparecem para quem mesmo está preparado. Se tu falas inglês, tu vais atrair oportunidades. Se falas mandarim, tu vais atrair oportunidades. Hoje, por exemplo, temos a Business, internet, é. em que você pode mostrar, por exemplo, que você As tuas fala as habilidades, suas claro. habilidades. Imagina, dentro desse ecossistema, pode aparecer uma pessoa que às vezes vê você a falar e pode te contratar para a empresa dele. Atira-te já no Yeah. LinkedIn, Rápido, uma yeah. coisa Tiras no aí, LinkedIn a certo? falar inglês. Eu me lembraria, tem tempos havia feito 2 vídeos em inglês. Os dois são entrevista de emprego. Um fiz em francês, outro em inglês. Ariete não imagina quando eu lancei no LinkedIn. Como é que foi? Aquilo deu um boom, Ariete. Aqueles vídeos me fez ter muitos clientes. Até empresas, Ariete, inclusive, me contactaram para trabalhar com eles. Por causa desses vídeos que eu fiz. Quando éramos duas pessoas a falar inglês, no outro, duas pessoas a falar francês. É uma entrevista mesmo em francês, a outra em inglês. Muito bem. Quais são as habilidades que as pessoas ou um profissional deve ter para ser um tradutor, um bom tradutor mesmo, profissional e um Uhum. intérprete? Olha, uma das qualidades que deve ter deve gostar da leitura mesmo. Começa por aí, a leitura. Deve também apostar, por exemplo, em curso de oratória, é importante. Porque o curso de oratória vai te ensinar a falar mesmo bem. Com certeza. E outra coisa, precisa também ter domínio da sua língua nativa. Estamos a falar, por exemplo, do português. Nós começamos primeiro a aprender, quando éramos crianças, português. Porque há muitos tradutores, ou mesmo intérpretes também, que têm a ideia que basta apenas eu falar inglês, é tudo. Então não tenho mais que me dedicar na língua portuguesa. Não, é um erro. Deve se dedicar também no português mesmo. Aprender bem a falar mesmo bem o português. Conhecer as regras. Quando você ir na língua inglesa, também aprender bem. Só depois disso você começa a trabalhar. Não precisa ter pressa. As pessoas não precisam ter pressa. Devemos nos preparar primeiro. Só depois de estarmos preparados e fazer mesmo formações ali. O tradutor como intérprete, eu digo sempre isso quando, por exemplo, fizemos uma entrevista, que o tradutor como intérprete deve fazer formações. Qualquer profissional que quer trabalhar numa área, quer dar formações para as outras pessoas, deve se formar. Não dá formações de forma amadora, não. Faz a formação e depois ensina aos outros, conforme já diz o ditado. Primeiro senta para aprender e depois levanta para ensinar. É isso as pessoas Pois devem é, fazer. com certeza. E já agora, qual é a importância da certificação internacional para os profissionais de tradução e interpretação em Angola?
Olha, a certificação, Ariete, é muito importante porque é um documento que vai te dar também credibilidade como profissional daquela área. Tanto estamos a falar a nível nacional como internacional. Por isso existe a questão que o tradutor, como intérprete, conforme eu já frisei, deve mesmo fazer formação. Ter certificações, se atualizar sempre. É muito importante. Muito bem. E já agora, para os profissionais, como é que olha os nossos profissionais aqui em Angola? Como é que eles estão? Olha, os nossos profissionais, pelo menos os que tenham trabalhado com eles, Ariete, são bons profissionais. Temos bons profissionais também em Angola no ramo da tradução e da interpretação, apesar que precisamos de mais. Nós não somos muitos ainda, precisamos de mais tradutores e também mais intérpretes. Mas os que nós temos, pelo menos os que eu conheço, que trabalho com eles, são bons profissionais. Estamos a falar de profissionais mesmo de primeiro, excelentes profissionais. E como é que a indústria de tradução e interpretação pode contribuir para a promoção da nossa cultura? Olha, Ariete, como é que nós podemos contribuir? Tanto o tradutor, como eu já havia dito no início, como o intérprete, nosso objetivo é quebrar barreiras linguísticas. Então, por intermédio da língua, nós também podemos dar a conhecer o nosso país. Por exemplo, se eu fazer um vídeo a falar inglês sobre Angola, vai atrair muitos estrangeiros, turistas inclusive, vão querer conhecer Angola. Então, a língua ajuda a fazer essa ponte para que as outras pessoas de outros países possam conhecer Angola por intermédio da língua. Então, a língua não deve ser uma barreira. Então, nós, como angolanos, A língua podemos da utilizar abertura. isso, da abertura. Podemos utilizar as línguas mesmo estrangeiras para dar a conhecer o nosso país. Por exemplo, queremos atrair turistas, por exemplo, o país. Nós podemos utilizar o inglês, por exemplo, o mandarim, que eu já falei, o francês. São várias. Mesmo o espanhol também podemos Então, utilizar. neste caso, quais são as línguas principais que o intérprete ou o Olha, tradutor deve saber para as trabalhar como este principais, profissional? Ariete, um tradutor como intérprete, a primeira que deve aprender é o inglês. É a língua em que tem mais demanda a nível da tradução como da interpretação. Temos também o francês e o mandarim. Essas três São as três são principais. muito importantes, esses três idiomas aqui que eu estou a citar. Mas o inglês, para quem quer ser intérprete ou tradutor, começa mesmo pelo inglês. E deve saber falar mesmo fluentemente, principalmente para quem quer ser intérprete. É importante saber falar fluentemente. Quais Muito. são as oportunidades de carreira para os profissionais de tradução e intérprete em Angola? Olha, os tradutores, como os intérpretes, Ariel, eles podem trabalhar, porque são profissionais que trabalham com línguas. Podem trabalhar em determinados setores, podem, por exemplo, estar no setor do turismo, relações exteriores, por exemplo. Na verdade, o tradutor, Ariel, como intérprete, pode trabalhar em vários ramos, mesmo aqui dentro do nosso país, como a nível internacional. Pode trabalhar, por exemplo, no ramo do desporto, das finanças, área da saúde, por exemplo. Eu, por exemplo, Ariete, já tive também uma experiência em que trabalhei, fizemos uma interpretação para a área da saúde, inclusive numa conferência mesmo ligada ao setor de saúde. Então, o tradutor como intérprete, ele pode atuar em várias áreas, Ariete. Apesar que ele também pode se especializar. Nós temos tradutores e intérpretes, por exemplo, que são especialistas, por exemplo, no setor da engenharia, outros são especialistas no setor jurídico também. Então, dentro da tradução e da interpretação, o profissional também pode se especializar, mas a escolha já é do profissional, Ariete. Ele é que sabe se trabalha várias áreas, pode se especializar numa determinada área. Muito bem. E qual é a importância mesmo da especialização? Olha, a especialização é importante porque, Ariete, porque quando tu és um intérprete, por exemplo, especialista, você se torna também uma referência. Significa que dentro daquele setor em que você é especialista, por exemplo, as empresas quando vão precisar de um trabalho de um tradutor que é especialista naquela área, isso passa maior credibilidade ainda. E o cliente também Sim. sente-se mais confiante, porque É sabe a área que específica, aquela é a não é? área dele mesmo. Ele aí não vai falhar, porque ele é especialista daquela área. Imagina que um tradutor, por exemplo, ele estudou direito. Imagina que a conferência tem a ver com direito. Para ele fica mais fácil ele interpretar, porque ele estudou direito. É como Então, um médico, por ok. exemplo, é tradutor ou intérprete ou um engenheiro. Fica mais fácil ele atuar dentro da área dele em que ele se formou.
fica muito mais fácil. António Domingos, então, neste caso, a possibilidade da pessoa se destacar mais numa área é a especificação, não é? Sim, sim, Ou a especificação. E especialização. também, Arieta, a nível remuneratório, ganha mais quando ele é especialista. Mas Uhum. quando não, faz daqui e dali Sim, uma sim, é mistura. isso mesmo, isso mesmo. Porque Ok. quando você é especialista numa determinada área, dentro da tradução como da interpretação, o cliente também valoriza-te mais. E paga mais, né? Porque você é especialista mesmo. É a É tua o teu área, você assunto mesmo. domina. É a tua área, é a tua área, você domina. E neste caso, quais são os desafios que os profissionais de tradução e interpretação, não é, passam Existem inúmeros ou desafios, enfrentam, Ariete. no Um dos caso? grandes desafios que tradutores como intérpretes enfrentam, por exemplo, é como conseguir clientes. Por exemplo, é uma das grandes lutas que o tradutor e o intérprete têm. Mas isso acontece mais no início da carreira. Quando ele começa a sua carreira, há maior dificuldade, porque você ainda não é experiente. Então, muitas pessoas não te conhecem e fica muito complicado conseguir clientes. Mas com o passar do tempo, tu depois superas isso. Que você vai conhecendo pessoas, vai fazendo também networking. Com isso. É importante também dentro deste setor, Ariel, você está conectado com os outros profissionais que trabalham na mesma área. Só assim que você vai começar a conseguir oportunidades. Que se tu ficares isolado, só no teu canto, porque eu sou bom, não vou procurar os outros, não preciso da ajuda dos outros, você assim não vai avançar. Não avança. Ok, Isso então mesmo. neste caso em inglês de um falante simples, não é? Ou fluente simplesmente, e inglês de um intérprete e tradutor é muito diferente, não é? Na verdade, Ariete, os dois, tanto o tradutor como o intérprete, os dois devem ser fluentes. É a primeira exigência. Porque dentro mesmo da tradução como da interpretação, o profissional precisa ser fluente naquele idioma. Imagina, Ariete, temos aqui um documento que está em português e eu sou tradutor. Quando eu olhar no documento, a partir do momento que eu olhei no documento, eu já sei como é que vou traduzir aquilo. Porque a pessoa já fala aquele idioma, então já sabe como passar aquela mensagem que está em português para o inglês. A mesma coisa acontece com a interpretação, porque ele é fluente no idioma, então fica mais simples ele transmitir a mensagem para uma outra língua. Por isso é que eu havia dito que o tradutor, como intérprete, é importante ele também ter domínio da língua nativa. Por exemplo, no nosso caso, temos que ter domínio Do primeiro da língua português. portuguesa, sim. Só depois é que temos que nos preocupar em aprender as línguas estrangeiras. Mas tudo começa na tua língua nativa. Começa por aí. Muito bem, assim que Uhum. está ligado a nós, não é? Acompanhar o podcast Afronautas. Estamos aqui numa conversa com António Domingos, intérprete, tradutor e também profissional de relações internacionais. Portanto, é preciso que você se subscreva no nosso canal, Uhum. comente, partilhe também. Nos encontra no Facebook, no Instagram, no LinkedIn também. E o nosso site é www.afronautas.com para caso de fazer formações diversificadas, mas as principais aqui na Afronautas são formações de TI, não é? Tudo ligado à tecnologia. Portanto, vamos de volta à nossa conversa. Siga lá os passos de comentar, subscrever no nosso canal. Estamos no final da nossa conversa já, não é? Se tivesse a oportunidade de aprender umas 10 línguas, não é? Assim, um tempo bem curtíssimo. Quais são as línguas que aprenderia, tirando já, no caso, o inglês, francês, que mencionou, o espanhol e mandarim? Olha, Ariete, eu gostaria muito, por exemplo, de aprender a falar japonês também. É um dos idiomas que eu gosto. Aprecia. Sim, eu tenho uma paixão pelos idiomas, estamos a falar dos países asiáticos, principalmente, que é o mandarim, o japonês. Também gostaria de falar russo, é uma língua também que eu gosto. E entre outras, Ariete, são tantas. Eu, na verdade, tenho um sonho, é já um sonho antigo, eu gostaria, pelo menos, de falar 10 idiomas. É o sonho que eu ando atrás. Pelo Das menos aprender a nossas falar. E fora. também, no futuro, eu também gostaria mesmo de aprender também as línguas nacionais. Pelo menos o Kimbundu. Eu também Então não gostaria sabe muito. ainda falar numa Não, língua ainda nacional. não. Mas gostaria de aprender. É um desafio também que eu tenho. E eu sei que eu vou conseguir aprender. Vou aprender, vou me dedicar para poder aprender. Mas as línguas que eu gostaria de aprender mesmo estrangeiras são essas. Que eu fiz referência.
Muito bem, eu acredito que é desafio de todos, não é? As internacionais, as nacionais, Sim, sim, é é um grande preciso, desafio. porque são as línguas que quebram as barreiras, são as línguas também que nos Sim, levam sim, até o ponto onde nós queremos isso somente mesmo. chegar, não é? Se vais para Japão, se vais para a A Rússia, Rússia, se vais para um país, ou Espanha, que fala inglês ou isso francês, no mesmo. caso, é importante que saibas falar as línguas, não é? Sim, Dessas sim, regiões dessas regiões. para. Apesar que o inglês, Ariete, o inglês, como é uma língua internacional, em qualquer parte. Se você fala inglês, qualquer país do mundo que tiveres, não ficas perdido. Se falas inglês, mesmo que estiveres no Japão ou na China, vai aparecer sempre pessoas que falam inglês Não e é? vão conseguir te ajudar. Pois é, fala-nos lá um bocadinho só, não é? É CEO, não é? Sim, sim. E founder da Eu, na verdade, AD Ariete, Mulong. criei também uma empresa, né, em que nós prestamos serviço de tradução e interpretação, que é a empresa que a Ariete fez referência. Nós trabalhamos com tradução e também interpretação. Também fizemos acompanhamento de turistas, o trabalho de guia turístico. Também fizemos esse Uma trabalho. empresa que já existe há quanto tempo? Olha, Ariete, eu criei isso em 2020. Foi o ano em que eu tive a ideia, né? Porque na altura, quando eu criei, Ariete, eu achei, não, o que é que eu vou fazer nesse ano, 2020? Como estamos em período mesmo de pandemia, surgiu-me essa ideia, vou criar uma empresa que faz esse tipo de serviço. Ok. Para mim não trabalhar só de forma individual, vou contratar também pessoas que vão trabalhar comigo, então criei a empresa e hoje nós fizemos esse trabalho de tradução para empresas, também para pessoas individuais e também interpretação de eventos. Também fizemos Então, os esse tipo de exames de trabalho. proficiência também passam por aí? Também passam, Ariete. Nós também damos formações nesse sentido para pessoas, por exemplo, que querem estudar fora do país. Nós também damos os exames de, estamos a falar de proficiência para poderem estudar fora do país. Também estamos abertos para pessoas que desejam estudar fora do país, mas têm dificuldade por causa da língua inglesa. Nós orientamos nesse Pois sentido é, eu também. também tenho que aprender a falar inglês Mas vai já. Começo aprender, já aqui Ariete. a Tudo atacar o vai depender Gervane. da tua dedicação, a tua disciplina. Não vais falar. Qualquer pessoa pode falar inglês, pode aprender a falar inglês. Qualquer pessoa. Mesmo Pois aqui o é, nosso é o cameraman também pode Gervane. aprender. É, é Se ele começar quiser, ele aprende. É começar a competir com o Márcio também, o Márcio Sim, Comba da também. Pronautas, Também fala inglês. CEO. É, o Márcio é o mal Ah, daqui. então. É muito inglês, com certeza, não é? Foi muito bom tê-lo aqui, não é? E esperamos que de uma próxima oportunidade volte aqui estar connosco. Mas antes de ir, não podia testar um minuto Sim, ou vamos dois falar minutos um o meu bocado aqui inglês? com a Ariete. Já estou Vamos aqui a dar me uma despedir. palhinha aqui para ver como é que a Ariete Como está é que no funciona inglês. o teste? Para saber em qual nível eu me Não, encontro. na verdade não vamos fazer um teste, Ariete. É uma coisa assim natural. Eu vou começar, né, uma conversa e Ariete, vamos dar seguimento. Eu vou Ok. começar. Podemos, né? Yes, we can. Okay. Hello, everyone. Welcome. Ariete, how are you? I'm fine, thanks. What about you? I'm good. Okay, can you? How goes your day? My day was very well. I go to university. In this moment, I'm here to make this podcast from Altas. Very well. Ariete, why do you want to improve your English? Sorry, Why do you want to improve your English? I want to improve my English to business. Our talk was about the business, about the money. That's Ah, why do you I want was yes, money? You yes, want earn money, a lot of money, because I know that you speak English, yes. that you want to develop your skills in English. This is very important. But for example, you can practice every day. When you have time, you can practice because English is very important. As you know, it's an international language. But That's why you I need to improve your skills in English. But I have considered that time is one thing very hard for me sometimes. Because when I have say will have a time to start today, and the second day, the third day, I will have not time. That's why I have stopped studying English Ah, because of the always. work? Yes, yes, and sometimes it's about work. What is your difficulty in English? Well, my big
my biggest. This is Yes, the yes. correct. Yes, my Your biggest big is difficult. my biggest difficult in English is understand the accent of other person. It is more not just the people that is of Angola, né? But the people that isn't. People from Yes, abroad. another country Another like country. Very America. well. Yes, because I used I'll read some methods to study English, listen some audios, podcasts, in case, and listen music. And I Amazing. consider and I Mhm. consider that some accent is very difficult for me. But I advise you to start practice more. All right. Yes. You can do, for example, from Monday to Friday. Okay. If you have, for example, someone in your company that speaks English, you can practice with him. I can practice just 2 days Yes, even for example, per week. you can practice with your colleagues here. I know that they speak English. You can do this every day. Okay. This How is can I very say important. chato in English? Boring. Bored. And sometimes I will confess that I already did that. Just talk English with people that talk English. But when I don't know, I see that I don't know some words and don't know to build some sentence, and I have to say, oh my God, I want to express my intention. I want to say something, and I can do it well in English, but I can say just well in Portuguese. But your accent is good at it. I can see. Thanks. It's not a problem. Can we stop here? Very well. Okay. Okay, that's well, all. Tell me what is my how can I say? Vou te falar em português. Ok, agora já pode me dizer qual é o nível em que eu estou. Já. Então vou te considerar que estás no nível médio, pré-elemento. Sim, estás nesse nível. Estou crescendo em inglês, com certeza. Não és beginner. Muito bem, já agora, muito obrigada pela sua participação. Também aqui agradeço pelo no nosso convite, Ariel. podcast. Foi um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Tem algum conselho a deixar ali para quem é tradutor, para quem é intérprete, para quem também pretende entrar para esse mundo? Olha, para quem pretende entrar nesse mundo, o que eu aconselho é que tenham disciplina, sejam resilientes e vão atrás dos vossos sonhos. Porque na vida nada é impossível. Se vocês tiverem, por exemplo, um sonho, que é esse sonho de ser tradutor ou ser intérprete, porra, vão atrás do vosso sonho e realizam o sonho. Eu sei que vocês são capazes. Muito bem, ficou aqui o conselho do António Domingos, não é? Vão atrás dos vossos sonhos, não desistam, continuem, persistam, porque as línguas realmente abrem as portas e farão-te chegar até onde você tanto almeja chegar. Foi mais um episódio do podcast Afronautas. Já sabe que a nossa missão é levar até si conhecimentos e também profissionais diferentes, que têm experiências diferentes, conhecimentos diferentes, para você também poder crescer e ser também completamente diferente. E já que o nosso podcast é feito aqui no espaço, nós agora vamos de volta ao planeta Terra e até a próxima. Bye, bye. Bye.